Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Amém? Diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Pode tomar o seu assento. Eu quero também aqui agradecer a Deus. Eu não sabia, pastor Salomão, fiquei sabendo agora há pouco, mas aqui estou e é um prazer estar junto com os meus irmãos que congregam junto comigo. Cada um deles ali, essas bênçãos, onde temos a oportunidade de congregarmos juntos. Pastor Salomão é um exemplo para mim, meus irmãos. Pastor Salomão, missionária Elizabeth, são bênçãos em nossas vidas. Antes de começar a pregar, não posso deixar de louvar a Deus pela vida da minha esposa, que é o amor da minha vida, gente. Minha esposa é o amor da minha vida. Sem ela, eu não sei se eu estaria aqui. A minha esposa, eu vou contar algo aqui em 1 minuto, mas não é que seja uma doutrina, não deve ser seguido. Foi uma exceção no meio de alguns casos. Eu conheci minha esposa, ela tinha 11 anos de idade, meus irmãos. Eu tinha 15. 11 anos não é a idade de ninguém começar a namorar, não é? Então, eu tinha 15 anos, nós começamos a namorar, namoramos, noivamos, casamos. E já são quase 30 anos, onde temos o Luan, que ele está, levanta a mão assim, Luan. Luan é especial em todos os sentidos, meus irmãos. Ele tem dificuldade na fala, e deve ter mais ou menos 2 meses, ele fez um grupo de oração, e nesse grupo de oração tem quase 200 pessoas, tem pessoas de Moçambique, de Angola, de tudo que é lugar, pastores. E lá os irmãos estão orando, compartilhando, pedindo oração. E aqui o Luan tem 18 anos. 18 anos é nossa... onde eu estou, o Luan está junto. Se vê uma foto minha da minha esposa, possivelmente vai ver o Luan olhando de longe. Se não estiver do lado, vai estar olhando de longe, vai aparecer o Luan. E liga, pastor Antônio, liga para o senhor também, né? É um perigo, pastor, porque às vezes ele liga de madrugada. E aí a gente ora, aí ele fala, um irmão advogado falou assim: pastor, o senhor me ligou de madrugada? Eu falei: não liguei. Ele falou: fiquei pensativo, pensei, será que o pastor Luciano aconteceu alguma coisa? A esposa dele me ligou, será que ele morreu? Eu falei: não, que isso, rapaz? Porque pelo processo que eu estou passando, daqui a pouco eu conto. Ali está também o meu filho Daniel. Daniel tem 7 anos. Daniel, quando nós vamos nos lugares, Daniel, ele chega para o pastor e diz: olha, pastor, eu também prego, tá? Se precisar de um pregador. Eu nunca recusei uma... Louvado seja Deus e graças a Deus por isso. E tem um filho nosso que está com o Senhor. E eu estou feliz por estar aqui. Quantos querem continuar ouvindo Deus falar? Bom, o texto que nós acabamos de ler é uma carta extremamente conhecida, a carta aos Coríntios. E é Paulo falando aos nossos irmãos que haviam sido agraciados pelo Senhor, pelos dons, pelo batismo com o Espírito Santo e a propagação do Evangelho, que cresce muito na cidade de Corinto. E Paulo vai instruí-los. Paulo diz para esses irmãos que havia algumas coisas que deveriam ser tratadas. Não poderiam continuar ele dizendo uns que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. Não poderia ter isso. Deus, ele chamou as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Paulo vai instruindo os que não foi até eles com palavras de sabedoria humana, mas vai até eles em demonstração do Espírito e de poder. Só que chega esse momento do capítulo 4, que Paulo disse: olha, que vocês nos considerem como ministros de Cristo. Ministros de Cristo. E essa palavra é aqui que eu quero frisar com vocês e peço ao Espírito Santo que me conduza dentro do tempo proposto, para que essa palavra fique guardada no seu coração. Você vá para casa meditando nela, você passe o restante da semana meditando sobre isso que nós falamos aqui, porque Deus, ele está conosco, nos trouxe a esse lugar, e por certo a sua palavra não voltará vazia. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nos reuniu aqui nesse lugar. Mas Paulo trata com os irmãos dizendo que os homens nos considerem como ministros. Quando nós olhamos para esta palavra ministro, obreiros, líderes meus que aqui estão, nós pensamos dos ministros como na atualidade, os ministros que existem no meio secular,
Mas não é isso que Paulo está dizendo, não é essa autoridade, esse status que Paulo está dizendo. Quando nós olhamos o que Paulo quer dizer aos Coríntios, nós observamos o contexto que essa palavra quer dizer, o que Paulo está ensinando a esses irmãos que estão vivenciando a graça, o evangelho, o poder de Deus sendo propagado em seu meio, na sua parentela, crescendo rapidamente. Ministros, quando Paulo diz ali, é uma palavra grega, no Novo Testamento são usadas 3 mais vezes. São as 3 mais usadas e uma delas todos nós conhecemos, que é diácono. E diácono significa o servo, significa aquele que está servindo. Diaconia, serviço. Então a primeira palavra para ministro é diácono, servo. A segunda palavra para diácono, que é usada no Novo Testamento, para ministro, que é usada no Novo Testamento, é uma palavra chamada liturgo. E liturgo é alguém que serve ao Senhor com os seus bens, com os seus recursos. É tipo um missionário, alguém que não pode, no momento, ir à região, a lugares longínquos, mas se ele não pode ir, pode orar, mas também pode contribuir, então ele contribui com seus recursos para ajudar a obra missionária. Ele contribui para ajudar a igreja, ele tem um coração generoso, como foi falado aqui, para contribuir com a obra missionária. Então a segunda palavra para usar aqui no Novo Testamento para ministro é liturgo. Mas existe a terceira palavra, e é esta palavra que Paulo está usando para falar com os nossos irmãos da igreja de Corinto. A palavra é uperetes. A palavra que Paulo usa é uperetes. E o que quer dizer essa palavra uperetes? Quem são esses uperetas? Quando nós observamos, os uperetas são aqueles que remavam, os que trabalhavam nas embarcações, não naqueles barcos pequenos como andava Jesus e seus discípulos, mas embarcações maiores, como aquela que Paulo, quando é levado para Roma, que estava 276 pessoas ali naquele barco grande. É desse barco que nós estamos falando, e o uperetes é aquele que está remando. Mas não é o remador da parte de cima que todo mundo está vendo, nem da parte intermediária. O peretes é o remador da última fileira. O peretes, quando lhe perguntado, o que você faz? Ele é um escravo. E ele vai remar, pastores, até a morte, até o último momento da sua vida. A única coisa que ele faz é remar. A única coisa que ele faz é trabalhar, mas o trabalho dele é remando, na última fileira. Paulo disse aos irmãos da igreja de Corinto, que os homens nos considerem como remadores, não da primeira fileira, não da fileira intermediária, mas da última fileira. E remadores da última fileira, pastores, eles não aparecem aos homens. Mas lá de cima foi dada uma ordem, porque o barco tem que ir, tem que chegar ao destino, e os uperetes estavam remando. Não eram vistos por ninguém, mas eles sabiam que deveriam remar. Deveriam remar. Nada mais. Eles eram ministros, uperetes que estavam remando, e todos precisavam continuar remando. Não apareciam, não eram vistos. É como nós também. O nosso irmão João Batista disse que é necessário que nós venhamos a diminuir, mas ele cresça. Ele cresça. Na revelação, que é progressiva, Paulo fala, não é nem questão de aparecer ou não aparecer, mas Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé pelo Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já morri, não pode viver mais o homem inclinado segundo a sua natureza carnal, porque se assim ele fizer, é morte. Mas nós devemos viver pelo Espírito, sendo guiados pelo Espírito, e assim é vida e paz. Alguém um dia, talvez, mencionou, e você ouviu, e talvez até acreditou, que o Evangelho ele era, olha, um mar de rosas, tudo maravilha,
fazemos e logo somos agraciados por Deus com diversas coisas boas, enfim, é um mar de rosas, tudo vai bem, mas não é assim que a Bíblia nos ensina, direciona. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. A Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação vai produzir para mim e para você um peso eterno de glória excelente. Nós teríamos o dia mau, chegaria e chegou. Quem é que já não teve um ente querido que perdeu e era muito próximo e sentiu muito? Uma notícia que chegou sobre a saúde, que tirou a sua estrutura. Uma notícia que chegou e deixou você abalado. No mundo nós teríamos aflições. Não é tão fácil um mar de rosas como muitos tentam nos passar. Mas o que nós guardamos em nosso coração é o que nosso irmão Paulo também fala à igreja de Corinto. Olha, aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, nunca chegou ao coração do homem, é o que o nosso Deus tem revelado para aqueles que o amam. Aí nós seguimos os ensinos de Paulo, deixando o pecado, deixando as coisas que estão de perto nos rodeia. Vamos olhando para Jesus. Mas quem disse que é fácil? 11 de novembro do ano passado, eu recebi uma notícia que eu estava com um adenocarcinoma no sigmoide. Isso é um câncer. Bom, eu nunca tive problema de saúde. Foi uma luta para entrar no hospital, que é o especializado do Rio de Janeiro, o INCA. E lá eu fui, consegui entrar, por graça de Deus. Entrei, fiz a cirurgia, fiquei 18 dias internado, tive complicação. E é claro, segue-se o protocolo de continuar indo durante 5 anos. Eu não precisei fazer quimioterapia, graças a Deus por isso. Mas semana passada, 10 dias atrás mais ou menos, eu fui repetir o exame que eu fiz quando descobri que eu estava com câncer, com um tumor. E aí, aquele instrumento não foi mais só até o lado esquerdo, ele foi até o lado direito. E aí eu recebi uma notícia, pastor, que eu estava com uma lesão do lado direito. E a pessoa que veio falar comigo, minha esposa, falou assim: olha, praticamente pelo que eu entendo, mas saiu a biópsia, daqui a 10 dias você vai voltar no lugar onde você fez a cirurgia, e lá eles vão te falar, instruir aquilo que você deve fazer. Bom, amanhã é o dia que eu vou estar lá. 5 horas da manhã eu saio de casa para estar lá no hospital do INCA. Segundo o que ela falou, já é um câncer. E só de falar, talvez alguém perdeu alguém ente querido, alguém próximo. Só de ouvir essa palavra, as pessoas temem. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu tinha todos os motivos para quando o pastor Antônio, uma outra vez ele me chamou e eu tinha compromisso. Eu tinha todos os motivos para dizer: pastor Antônio, minha cabeça não está muito legal, amanhã eu vou lá, fui diagnosticado com uma lesão que possivelmente Eu tinha todos os motivos, só olhar para minha esposa, para os meus filhos que eu tanto amo e vivo para eles, para dizer: não, deixa para uma outra oportunidade. Mas quem é de nós aqui que pode dizer que amanhã estará aqui? Quantas vezes eu ministrei nos seminários aonde eu passei? O irmão que aqui está falando é professor de teologia, então são vários seminários que eu tive graça de Deus por ministrar, e ministrando ainda. Então eu poderia falar, né? Olha, eu já fiz tantas coisas, mas agora, deixa eu descansar um pouco, deixa eu refletir um pouco, deixa eu dar uma esfriada na mente. Mas várias vezes eu falei com os alunos na igreja, aonde eu fui, que o desejo do meu coração era pregar a palavra até o último dia da minha vida. O sábio Salomão disse que há um tempo determinado para todas as coisas. Então há um tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de cantar, enfim, há tempo para tudo. Mas olha a revelação progressiva. E Paulo disse a Timóteo: não é agora não, Timóteo. Para pregar a palavra deve ser a tempo e fora de tempo. Levanta tuas mãos assim para o céu, porque eu quero ministrar algo sobre nossas vidas.
Você não está aqui à toa. Você está aqui para ouvir uma palavra que vai mexer com a sua estrutura. Porque talvez você também esteja passando dias difíceis, complicados. Mas Deus está dizendo para você: eu trouxe alguém aqui com um diagnóstico que não era o que ninguém gostaria de ouvir. Mas ele está de pé, porque ele sabe quem tem crido. Você está de pé, porque você sabe quem tem crido. Aquele que começou essa boa obra, ele é poderoso para completar. Levanta as tuas mãos para o céu, glorifica a Deus, porque ele está no controle de todas as coisas. Ele não perde o controle. Ele não perde o controle. Ele sabe quando você chora ao lado da cama. Ele sabe quando você grita, dizendo para ele o gemido da alma, do coração, dizendo: Deus, eu queria fazer tanto mais. Parece que nós ouvimos o nosso irmão Paulo mais uma vez dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal está sempre diante de mim, miserável homem que eu sou. Mas Paulo se lembra então da salvação em Cristo. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, ele fala: nenhuma condenação mais há, no capítulo 8, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pode ser que eu esteja nessa condição, mas se eu andar pelo Espírito, Ele vai me conduzindo, e eu estou com você. Nós estamos juntos, militando, e aquele que milita não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Meu irmão, tem algo maior preparado para nós. Não é tempo de desistir, de parar. Não é tempo mais de voltar atrás. Você colocou a mão no arado, não pode mais voltar atrás. Nós precisamos agradar aquele que nos alistou para a guerra. Nós somos uperetes que estão remando, que não vivem mais por vista, mas vivem por fé. E todas as vezes que nós lembramos da palavra fé, nos vem Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não podemos ver. Sem fé é impossível agradar, não é assim? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Deus está falando com você. Nós lembramos de Hebreus capítulo 11. Mas para um judeu ele lembrava de Abacuque, porque Abacuque havia indagado a Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor vai permitir uma nação ímpia vir contra nós? Por quê? Por quê? Por quê? Indagando a Deus. Então Deus responde no capítulo 2, versículo 4, diz a Abacuque: olha, o justo vai viver da fé. Nós somos justificados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo escreveu isso aos Romanos no capítulo 5. É pela obra vicária, é pelo sacrifício na cruz. Nós somos justificados. O justo viverá pela fé. Aí o judeu, lembrando disso, a fé em Abacuque, a palavra significa em hebraico emuná. E o que significa emuná? Emuná significa firmeza e fidelidade. Deus estava dizendo para o profeta: o justo vai viver por firmeza e por fidelidade. Deus procura os fiéis dessa terra. O justo vai viver por firmeza e por fidelidade. Abacuque entendeu. Ele entendeu isso no capítulo 3, versículo 1. Ele diz: ouvi a tua palavra, eu temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Mas é no versículo 17 que ele disse, entendendo que é firmeza e fidelidade, ele disse: ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais já não hajam mais vacas. Todavia, cadê os adoradores aqui que não precisam da situação favorável? Que não precisa estar tudo bem, que entende que evangelho é isso mesmo, é tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus, é continuar andando, gemendo, chorando, levando a preciosa semente, porque sabe que voltará com uma alegria trazendo os seus resultados, porque sabe que um dia nós ouviremos dele dizer: vinde benditos do meu Pai, e ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Imagina o irmão aqui, Luciano, está pregando com câncer: se o Senhor me levar, eu estarei lá aguardando, mas um dia nós estaremos juntos
juntos daremos as mãos e vamos dizer: valeu a pena. Todo o choro, toda lágrima, o joelho no chão, as renúncias, valeu a pena, valeu a pena. Só há um mediador. Quem é que pode adorá-lo aqui nessa noite? Quem é que pode adorá-lo? Oh, oh, me astorou, viacandarabamada soiada, abadacando remanácia. Oh, levadastoria cando que mamanda ceia. Exultarei no Deus da minha salvação. A Ele a honra, a Ele a glória. Eu exultarei o Deus da minha salvação. Quem é Ele? Ele é o meu bom pastor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. É nele que eu me escondo, estou em Cristo e Ele é a minha esperança da glória. É nele que a minha fé está depositada. Talvez o seu choro ouça o Senhor Jesus dizendo para você: está cansado e sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vamos até Ele, porque nós precisamos continuar. Deus trouxe você aqui para comer e para beber um pouquinho da sua palavra, ser cheio do Espírito Santo, porque ainda tem muita coisa para você fazer. Volte a fazer, volte ao princípio de tudo. Deus quer você fazendo aquilo que Ele lhe chamou para realizar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Você consegue sentir Ele aqui conosco? Você consegue sentir? É Ele quem faz isso, tá? É Ele quem faz isso. Vasos de barro nós somos. A excelência do poder que está aí dentro é Ele. Se não fosse Ele, nós não cantávamos e adorávamos do jeito que adoramos. Ele em nós, querido. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele o pregador não estaria pregando aqui hoje com um diagnóstico assim. Mas eu sei que basta uma palavra só, e outra vez eu volto aqui, nem que seja para contar o testemunho, dizer: pastores médicos ficaram assombrados. Você crê nessas palavras? Você crê nessa palavra? Os médicos ficaram assombrados, mas a lesão sumiu, não tem nada, e aqui nós estamos para continuarmos lutando, labutando na obra do Senhor. Aleluia. Volte a remar, meus irmãos. Você é o perete, não se engane não. Seu pastor precisa que você dê as mãos. Seu pastor precisa de você. Joga essas críticas bobas de lado. Se disse, me disse, essa dissensão, joga de lado, porque todo reino dividido não subsiste. Nós fazemos parte de um corpo e o cabeça é Cristo. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe muito maior do que eu e você. Os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Faça como Arão e Hur, dê as mãos, mas olha, levanta as mãos do seu pastor, do seu líder, mas continua ajudando, intercedendo, orando, ajudando. Alguém um dia disse assim: poxa, mas eu não sei orar direito, porque tem os irmãos que oram tão bonito, falam. Eu ouvi isso de uma vez do filho do Antônio Gilberto, que eu tenho a graça de ser amigo, o pastor Gil Monteiro. Ele dizia: Deus é como se Deus tivesse uma tecla SAP do seu lado do trono. Ele conhece todos os idiomas, todos os sotaques. Pode ser lá do interior, do interior, do interior. Ele sabe direitinho. E aí a explicação de que o pai chega em casa cansado. Quem já ouviu isso? Aí vem a filha, criança, e diz: papai, eu aprendi a escrever. E o pai diz: então, que bênção, senta aqui, vem ensinar aqui. Vem falar para o papai como é que você escreve. Ela pegou então um caderno, a caneta, e começou a escrever.
E o escrever dessa menina era riscos, bolas e riscos desconexos. Bolas e riscos desconexos. E ela entregou o caderno para o pai. Eu olhei, papai, o que está escrito? E o pai disse, aqui está escrito que você ama o papai, é verdade? A filha, é verdade, pai. Aqui está escrito que você gostaria que o papai ficasse mais tempo com você. É verdade? É verdade. Aqui também está escrito que você gostaria que o papai brincasse, mas que você levasse você para passear. É verdade? É verdade. E aí ele foi falando, ela já ficou olhando assustada para o pai no colo dele. E ela pergunta, papai, está escrito isso tudo mesmo aí? Aí ele disse, não, filha. Papai sabe que você ainda não sabe escrever, mas papai sabe que esse é a intenção do seu coração. Não é o desejo do seu coração, filha? Ela falou assim, é esse mesmo. Diante de um Deus dono de todo o conhecimento, que tão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos, diante de um Deus criador, sustentador de todo o universo, que chama estrelas pelo nome, dono de todo o conhecimento, as nossas orações mais bonitas que forem, chega diante dele com riscos, bolas, riscos desconexos, bolas. Pode ser a oração mais intelectual, a oração com palavras mais sublimes, bonitas, que nós possamos conhecer, diante de um Deus dono de todo conhecimento, bolas e riscos desconexos. Levanta as tuas mãos assim, porque nós estamos caminhando para terminar. Mas Deus sabe a intenção do seu coração. Deus sabe a intenção do seu coração. Continue orando, continue lutando, continue se esforçando, porque como Deus falou a Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a se humilhar e orar, foram ouvidas as tuas palavras, e ele veio na Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, nessa noite na Matriz, para dizer, eu ouvi as tuas palavras. Quem é que pode adorar esse Deus misericordioso? Às vezes as palavras somem, isso já aconteceu com você. Às vezes as lágrimas vêm. A responsabilidade do ministério, a responsabilidade da nossa vida social, com a nossa família, de sermos exemplo no meio de uma geração corrompida e perversa. Todo esse desejo do nosso coração. Às vezes o que vem não são palavras inteligíveis. Você não é um super-homem. Deus sabe quem você é, limitado. Deus sabe quem nós somos. Ele conhece a nossa estrutura. Nós estamos de pé por graça, por misericórdia, por amor que nós não conseguimos entender. Porque é que nós gritamos, como Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque é que nós falamos, nada vai nos poder separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Isso é graça. Isso é amor. Continuemos remando. Continuemos remando. Dê a mão a essa pessoa que está ao seu lado, se você pode, por favor, eu vou terminar. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aqui foi falado que o tempo de cantar chega. Aqui foi falado, Senhor, o choro dura uma noite. Talvez para você tenha durado dias, meses, anos. Talvez você não esteja conseguindo sair disso. Essa pessoa que você deu a mão também esteja passando nesse momento. Mas nós unimos a nossa fé nessa noite. E ao bom Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É pedagógico que Ele permitiu você passar isso. Ele está lhe aperfeiçoando, Ele está lhe moldando, lhe deixando mais maduro, mais dependente de Deus, lhe aproximando mais, lhe mostrando coisas que você não via, não entendia antes, lhe dando uma mente centrada, uma mente espiritual. Ele está fazendo você ser mais sal e luz aonde quer que você venha estar. Ele está fazendo você ser testemunha dEle aonde você colocar a planta dos seus pés. Ele está cuidando de tudo, querido. Ele não lhe abandonou, não lhe deixa sozinho. Ele está cuidando
da sua família nos mínimos detalhes, assim como Ele está cuidando de mim também. Às vezes nós não entendemos agora por que nós estamos passando isso, mas amanhã nós vamos entender. Com essas mãos levantadas, Deus, a tua igreja sabe a quem tem servido, e nós recebemos uma ordem: vão, pregue o evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui, Senhor, como ministros, operetes, remadores, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Usa-nos por graça e por misericórdia. Usa os teus filhos da força ao cansado, aos joelhos vacilantes, coloca de pé, Senhor. Dá estrutura para continuar no meio dessa casa, Senhor, no meio dessa parentela, não negar o seu nome, não se envergonhar do evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos continuar remando, vamos continuar orando, vamos continuar, porque ainda um pouquinho só de tempo, é um pouquinho só de tempo, o que há de vir virá, e não vai tardar. Jesus está voltando e a igreja está trabalhando. Jesus está voltando e Paulo está nos dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O Peretes, continue a remar, porque o Senhor está vendo, o Senhor está vendo. Com essas mãos levantadas, ao único que é digno de receber toda a nossa adoração, com as mãos levantadas, dê a sua mais linda salva de palmas. Faça isso pelo milagre do pastor Luciano, amém? Amém. Essa salva de palmas pode ser pelo milagre do pastor Luciano, pelo milagre na sua vida também, pelo milagre na vida do seu filho também, do seu esposo também, da sua família também. Glória a Deus. Assim, eu agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe. Somos Uperetes. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe os meus irmãos obreiros, em nome de Jesus.